Boa noite, muito obrigada por estarem aqui. Na sequência das aulas que nós temos dado sobre os planetas do Sistema Solar, hoje vamos falar de Júpiter. Júpiter, eu diria que é um grande planeta, grande em dimensão, é o maior planeta do Sistema, vocês veem ali. E é um planeta que, em nós, ativa a intuição da verdade. Eu poderia dizer dessa maneira mais simples. Portanto, vamos começar por vê-lo no Sistema Solar. Nós temos aqui aquilo que eu chamei a hierarquia vibratória dos planetas do Sistema Solar. Eu já vos dei aula sobre os planetas, vou só lembrar para vocês situarem o Júpiter no contexto e na relação, na posição relativa com os outros planetas. Portanto, nós temos os planetas da personalidade ou do ego, não é? Que é a polaridade do Sol e da Lua, que é o ser e o não ser, não é? Como eu digo, a polaridade entre a consciência e o inconsciente que nos liga à Terra. Temos a polaridade da Vênus e do Marte, que é a tensão entre o amor e o desejo. Temos Mercúrio, que é um planeta sem polaridade e que faz a ligação entre as polaridades, ele põe em relação os opostos. E temos esta grande cintura de asteroides, foi a explosão de um planeta há milhares de anos. Eu estava a situar-vos a relação hierárquica, digamos, das vibrações dos planetas do Sistema Solar. Os planetas mais próximos do Sol e mais ligados ao ego e à personalidade, os planetas ligados à transcendência e a dimensões para lá da matéria, e a que o Rudyard chamava os mensageiros da galáxia, que é Urano, Neptuno e Plutão, e os planetas intermediários entre os planetas das oitavas ou os planetas lentos, como nós chamamos esses três planetas, e os planetas da personalidade e a ligação à Terra. Portanto, o Júpiter e o Saturno. O Júpiter e o Saturno estão aqui a religar os planetas das oitavas à Terra e à vida sobre a Terra. Portanto, são os grandes medianeiros entre a onda dos planetas lentos e a vida sobre a Terra. Portanto, temos os planetas lentos lá ao fundo e o Júpiter e o Saturno que vêm depois da cintura dos asteroides. O Júpiter expande, faz subir. Se vocês prolongarem aquela meia-lua do Júpiter em espiral, ela sobe. O Saturno, se prolongar em meia-lua, desce, faz descer. Portanto, um planeta faz encarnar, faz adensar na matéria, faz ir ao mais dentro da experiência da matéria, que é Saturno, que é o planeta do tempo e da sabedoria do tempo e da experiência do tempo. E Júpiter intui a verdade, intui a lei, intui a ordem, então ele faz subir, ele faz sair da Terra para o céu. Portanto, eles têm, à sua maneira, vibrações, orientações ou direções, se quiserem, contrárias, mas preenchem ambos funções absolutamente fundamentais e definidas e poderosas no Sistema Solar e na nossa psique, uma vez que todos os planetas que se encontram no Sistema Solar são correspondências de vibrações que nós trazemos em nós, como eu vos expliquei. Portanto, voltamos outra vez ao Júpiter e ao Saturno. Júpiter apreende a intenção inteligente da ordem da criação. Portanto, ele capta o propósito da ordem. Por isso ele se identifica com a fé, por isso ele se identifica com a verdade. Não é? É aquilo que em nós capta e apreende a verdade. Como se fosse uma antena para a luz, se assim se pode dizer. E o Saturno liga a ordem à matéria. Ensina a experiência da vida. Portanto, vocês veem como eles têm funções importantíssimas dentro de nós. Não é? Portanto, um liga à ordem, traz a ordem, faz-nos sentir a intuição da verdade, e o outro materializa, obriga-nos a trazer para a experiência essa intuição.
E agora vamos entrar mais completamente no Júpiter. Eu não comecei a aula desta maneira porque não se pode falar de Saturno sem Júpiter, uma vez que eles, ou melhor, de Júpiter sem Saturno, uma vez que eles se polarizam, não é? Portanto, um faz subir, o outro faz descer. Então, Júpiter é a fé, o fogo da consciência, quando totalmente focalizada naquilo em que se acredita. O fogo da consciência, nós podemos identificar com o fogo do Sagitário. Aqui mais um pouco eu mostro-vos o Sagitário, onde Júpiter tem a sua máxima capacidade de intuição e de percepção. O fogo da consciência é aquilo que em termos esotéricos se chama o fogo solar, o fogo do entendimento da vida, o entendimento do sentido da vida. Podemos identificar com aquilo que os antigos chamavam a descoberta da pedra filosofal. E esse fogo, ele vibra uma oitava acima do fogo por fricção, é esse o nome que a ciência esotérica dá ao fogo da Terra, ao fogo que nos prende à Terra. Portanto, enquanto nós estamos dominados pelo instinto, que é irracional, pelo desejo irracional, por pulsões inconscientes que nascem das nossas células de sombra, obviamente que aí estamos ligados ao fogo básico, ao fogo da Terra, ao fogo ancestral, ao fogo animal, ao fogo da sobrevivência. E esse fogo não é jupiteriano, no sentido de não intui verdades maiores, não intui dimensões galácticas e outras coisas assim. Portanto, quando falamos no fogo da consciência e na fé, estamos a falar já uma alta frequência de vibração. Eu acredito porque eu capto, eu tenho a intuição, eu tenho uma visão interna da verdade. Eu, quando comecei a perceber estas coisas, a palavra que me veio a dada altura é: elas são uma evidência interior. E de repente eu decompus a palavra evidência e percebi: evidência quer dizer evidência. Portanto, o Júpiter é a nossa vibração de evidência, no sentido de ver por dentro, no sentido de acreditar porque se sabe por dentro. Como é que eu posso saber para lá dos sentidos se não for de dentro? E aí nós percebemos que vivemos de facto em muitas dimensões, mas fundamentalmente, neste caso, para este efeito, em duas dimensões, uma visível e uma invisível. E o Júpiter capta a dimensão invisível, a ordem do mundo, a intenção oculta presente na matéria. Daí ele ser tão poderoso, daí ele ser um planeta de bem-estar, um planeta de proteção. Porque quando se capta a ordem, tem-se a proteção da ordem. Porquê? Porque se age de acordo com a ordem, tão simples como isso. Então, Júpiter é a vibração que permite aos seres humanos conhecer a lei que sustém a ordem do universo. E então, esta frase taoísta que eu gosto muito: conhece a lei e ser livre. O que é que ela subentende, esta frase que, se não conhecermos a lei e se não vivermos de acordo com a lei é sinónimo de ordem, sinónimo de estrutura organizada e intencional, se assim se pode dizer, que rege o mundo e o universo, se nós não conhecermos, nós não temos como ser livres. Ser livres não é eu sou à minha maneira, contra tudo e contra todos. Isso é um sentimento de insatisfação por falta de liberdade. Quem é livre não contesta, quem é livre partilha a liberdade. Quem contesta é porque exatamente sente a necessidade de ser livre, mas não é livre. É sempre nisso. Portanto, liberdade, eu identifico liberdade com fidelidade à nossa evolução. Portanto, conhecer a lei é podermos evoluir de uma forma segura. É podermos trabalhar os nossos medos, as nossas memórias, as nossas dificuldades, sabendo que é dessa maneira que entramos em ordem. É poder aceitar experiências que nós não desejamos e perceber que, embora a gente não deseje aquilo, está tudo certo. Isso é ser livre. Isso é conhecer a lei. Tudo o resto é maia, é ilusão, como falam os orientais, e eles sabiam falar dessas coisas. Então,
Júpiter intui o certo e o errado, o justo e o injusto. Júpiter expande a noção de bem e de mal no mundo dos outros. Isto é muito importante porque vivemos hoje um tempo em que tudo é relativo. Penso que esta aula de Júpiter é uma aula urgente do ponto de vista de atualizar valores, de atualizar referências, de atualizar conceitos, de atualizar a compreensão das leis que regem o comportamento. Então, é um pouco moda por aí às vezes dizer-se hoje em dia que o mal não existe. Há livros que justificam que o mal não existe. Eu costumo dizer que o mal não existe, o mal é a ausência de bem. Mas nem por isso a ausência de bem deixa de existir. O mal não existe no sentido que ele não tem essência. O mal não é criativo. Só a luz é criativa. As trevas não são criativas. As trevas destroem, mas não acrescentam nada. Por isso é que as trevas fogem da luz. Porque a luz é poderosa. A luz é divina e as trevas é a ausência de Deus. Então, elas não são criativas, elas são altamente destrutivas, mas na realidade não existem. O que falta ali é luz. É importante perceber isso. Agora, perceber que, embora não existam na essência, existam como manifestação. Ou seja, nós temos que optar se estamos do lado da luz ou do lado das trevas. Noutras dimensões, obviamente que tudo faz parte da criação. Porque houve os anjos caídos, porque o universo é divino e os próprios anjos caídos são filhos de Deus. Agora, nesse sentido, pode-se dizer que o mal não existe. Agora, não se pode dizer que não há opção necessária entre a luz e as trevas, porque se a gente não opta, nós somos engolidos, por assim dizer, na espiral involutiva. Nos faz entrar, obviamente, em autodestruição e criar autodestruição para o mundo e para os outros. Tudo o que vai no sentido do bem, no sentido da luz, vai no sentido da evolução, vai no sentido da criatividade, vai no sentido de podermos, como humanidade, e essa é a nossa grandeza, acrescentar algo ao universo. As trevas não acrescentam. Ora, o Júpiter, ele expande a noção de bem e de mal. O Júpiter sabe a ordem, conhece a ordem, intui a ordem. Quando ele está afinado, obviamente. Se nós tivermos o Júpiter dissonante, ele confunde a ordem com outras coisas e aí nós temos que apanhar com a consequência de um Júpiter desafinado que está em nós. E temos que o trabalhar e que o afinar. Para isso é que nós nascemos. Daqui a bocadinho volto-se a falar nisso. Mas é importante perceber isso, que a noção de bem e de mal é, eu diria que ela é igualmente a sabedoria da nossa alma. Quando Alice Bailey diz que a alma em nós é quem sabe o projeto, isso significa que a alma, ela sabe que tudo o que vai contra a unidade, contra o retorno à unidade, é errado. Tudo o que não permite repor unidade num mundo dividido é errado. Todo o separatismo, todo o egocentrismo é errado. A alma sabe isso. E ela faz-nos sentir mal. Ela trabalha a personalidade através da lua, que é o vazio da alma. Ela faz a personalidade sentir-se mal quando a personalidade faz coisas que vão contra a unidade. E nós estamos sempre a fazer coisas contra a unidade, nem que seja dizer mal dos outros. Isso é contra a unidade. Isso cria separação, isso cria divisão. E a alma depois fica emparedada numa solidão dolorosa, obviamente. A personalidade cria a própria dor de solidão para a sua própria alma, quando ela não percebe que não pode ir no sentido da separação. Isto são regras básicas da ordem cósmica, que o Júpiter intui, se ele estiver afinado. Portanto, o Júpiter intui a vibração dos planetas lentos e, ao mesmo tempo, ele exprime a sabedoria da alma, quando está afinado. Ele sabe o que é certo e errado. Sabe que se eu fizer mal, eu sinto-me mal. É a alma, é como o grilo do Pinóquio, é a alma a fazer perceber que eu escorreguei, que eu não fui amorosa, que eu não fui doce, que eu não fui compreensiva. Então, se eu faço qualquer coisa mal, e agora temos
o peso e o lastro psíquico de séculos da Igreja Católica, eu culpabilizo-me. E o que é culpabilizar? Culpabilizar é fugir para o plano mental, é dizer, eu não quero ter sido aquilo que eu fui. Isso é uma arrogância. A culpa é uma arrogância. Nós não temos que nos culpabilizar. Eu costumo dizer que nós não temos que nos arrepender, porque nós fizemos. Nós temos que assumir e que aprender. Aprender não é arrepender. Aprender é perceber, eu não volto a fazer. Porquê? Porque me dói ter feito mal. E quando eu assumo a dor de me ter enganado e de ter errado, a dor é alquímica, a dor absolve-me. Não preciso mais de me culpar, porque eu senti a dor de ter feito mal. Quando eu me culpo, eu bloqueio a dor, eu não aceito a dor, eu não faço as pazes comigo, eu estou no plano mental a dizer eu não quero ter feito. Reparem o esquema perverso, mentalmente perverso, que é esta coisa da culpa, desta maneira. Eu não queria deixar de falar nisso outra vez. Quando for o Saturno, eu volto a falar na culpa. Porque é importante a gente descartar-se dessa herança kármica pesada que não nos leva à liberdade, que não nos leva ao amor, que não nos leva à aceitação da vida. Portanto, o Júpiter expande a noção de bem e de mal no mundo dos outros, porque ele liga a pessoa ao coletivo, como Saturno, eu há bocado esqueci-me de dizer, esses dois planetas ligam o individual ao coletivo. Um para expandir, o outro para ganhar experiência e para proteger, que é o Saturno. A justiça é arquetípica, expressão da intenção criadora do mundo, na sua ascensão do caos para o cosmos. O que é que isto quer dizer? Nós vivemos num mundo injusto, é óbvio que vivemos num mundo injusto. Porque os homens não aprenderam a ordem, não aprendem as leis e cometem muita maldade, no sentido de coisas que não são amorosas e que criam um mundo injusto. Mas a dimensão arquetípica do universo, ou seja, a intenção criadora do universo, não é injusta. Ela caminha para a unidade, ela caminha para o amor, ela caminha para o melhor de nós próprios. A nossa evolução vai no sentido do melhor de nós próprios. Não há injustiça na evolução. O que é injusto é o que nasce do desconhecimento da ordem, ou o que nasce da negação da ordem, ou o que nasce da perversão da ordem. É importante perceber isto. E o Júpiter sabe isto. Sabe quando ele intui a verdade. Então, Júpiter afirma a sua visão da verdade, isso a que chamamos valores, isso em que acreditamos e a que damos qualidade. Portanto, todas as religiões do mundo, em que nós vivemos de acordo com uma verdade com que nos identificamos incondicionalmente e que veneramos e que respeitamos, nós estamos a ser jupiterianos. Reparem que todas as religiões do mundo têm algo em comum. E algo em comum que são os valores eternos que estão subjacentes a essas religiões. E todas têm valores eternos. Aquele CD, A Religião do Novo Mundo, que eu tenho muita alegria em ter posto à vossa disposição. Está ali na loja para quem quiser. Esse CD foi traduzido de um livro do mestre Valku, em que ele ensina os 7 princípios que regem a religião do Novo Mundo. E esses 7 princípios são princípios comuns a todas as religiões. O que acontece é que depois vem o separatismo, então vêm as coisas que não são comuns a todas as religiões. E essas é que é para largar, porque essas é que não são eternas. Essas é que são condicionadas e condicionantes pelo tempo em que aquelas religiões aconteceram e pelo nível vibratório das pessoas que as intuíram e que as captaram. Portanto, o que não é comum nas religiões não é eterno. O que é eterno é comum. E um dia que os homens se individualizarem, eles irão viver aquilo que é comum, que em última análise
se sintetiza na grande fraternidade, na grande consciência de unidade planetária fraterna. O amor, por outras palavras, vivido como testemunho de uma ordem maior. E na ligação ao divino como sendo a nossa essência, sendo o que nos faz dizer eu sou, desde toda a eternidade. Então, isso em que acreditamos e a que damos qualidade. A qualidade é imutável. Eu disse isto na aula de Vênus, mas acho que faz sentido voltar a dizer na aula de Júpiter. A qualidade é imutável, inerente ao um primordial, contida ou não no dois de todas as coisas. Quer dizer, todas as coisas é o dois. E as coisas podem ou não ter qualidade. Mas se têm qualidade, elas têm qualquer coisa de essencial, imutável e eterno. Portanto, por outras palavras, a qualidade também é arquetípica. E nós só nos podemos identificar amorosamente com a qualidade. Porque é aquilo que nos expande, porque é aquilo que nos amplia. O que não tem qualidade reduz-nos. E há já não me lembro se pus aqui ou não, mas há um paralelismo, uma identificação entre Vênus e Júpiter. Vênus e Júpiter são os dois planetas que expandem o eu. Vênus expande o eu em termos de identificação com os outros e com as formas. Júpiter expande o eu por identificação com as leis, com a ordem e com a verdade. Mas tanto Vênus como Júpiter só podem expandir em qualidade. A qualidade é arquetípica. Quando eu digo que é típica, quer dizer que ela estava contida na mente de Deus da criação. Ou seja, ela é um projeto da criação. A qualidade tem um poder unificador. Ou seja, tudo o que tem qualidade faz-nos caminhar para a unidade. Só a qualidade permite sair do relativo e denunciá-lo. E agora vocês vejam, nós vivemos num tempo em que as pessoas resolveram achar que tudo era relativo. Eu lembro-me que uma vez fiz uma conferência no Porto, já não sei bem sobre quê, falei em qualidade, e havia lá um senhor muito materialista que também estava a fazer a conferência e que me chamou, o que é que ele disse? Que eu era fundamentalista. Portanto, é assim. Ou seja, isto quer dizer que as pessoas não admitem que possa haver coisas absolutas neste mundo. Hoje em dia tudo é relativo. Se tudo é relativo, nada é coisa nenhuma, porque não há um padrão de referência. Os orientais dizem, os chineses, que para que tudo mude é preciso que algo não mude. Se tudo é relativo, não há evolução. Se não houver padrões arquetípicos de qualidade, de ordem, de verdade, não há como evoluir. Padrões eternos. E é desses padrões que se trata quando falamos de Júpiter. É isso que ele intui. Ou que ele pode intuir. A qualidade remete para a consciência das leis que regem o mundo e que Júpiter intui. Foi o que eu tinha acabado de dizer. Júpiter dissonante, voltamos aqui ao tema de Napoleão, que tem o Júpiter em Escorpião oposto a Urano, como vocês viram, ainda não tem qualidade. Obviamente, o que é que isto quer dizer? Ainda não tem total qualidade, pode ter alguma qualidade, mas, porque sempre que tudo que é Júpiter procura exprimir qualidade, mas se ele está dissonante quer dizer que ele está desafinado. Alguma coisa ele não percebe, neste caso este Júpiter não percebe a ordem cósmica, ele vive a liberdade como poder pessoal. Ele achou que ele era livre de conquistar o mundo como lhe apeteceu. Ele não estava religado a uma ordem maior. Portanto, era um Júpiter com uma qualidade muito relativa, não é? Portanto, ele estava desafinado. Não quer dizer que no dia em que ele se rendesse à liberdade como expressão de evolução e de ordem maior, ele não pudesse ser um Júpiter pleno.
Mas ele teria que passar por este processo de harmonizar o Júpiter com o Urano. E quem diz Júpiter com Urano diz todas as dissonâncias jupiterianas que a gente tenha no nosso sistema. O que acontece com o Júpiter dissonante é que ele é otimista. O Júpiter expande, não é? Portanto, quando há uma oposição a uma quadratura de Júpiter, ele é excessivamente otimista. O que é que isto quer dizer? Ele não quer ver a realidade, não quer ver aquilo que o Saturno lhe mostra, como é que é a realidade, o que é preciso penar, e ele pura e simplesmente mitifica, acha que o que ele acredita é o que está certo e é pouco rigoroso. E quando se trata de intuir a verdade, tem que ser profundamente rigoroso. Porque senão, lá está, porque senão há um vírus no computador, aquilo tudo entra em disfunção. E nós vivemos num tempo, como ensina o mestre Valcool, de falsos profetas, em que muita gente aí canaliza 50 mil coisas que podem não ser rigorosas. Júpiteres dissonantes que começam a captar, sabe Deus o quê. Tem que se ter muito cuidado. Uma coisa é a verdade, outra coisa é a ilusão da verdade. Onde é que a gente vai buscar, eu diria, o termómetro para saber se é ilusão, se é verdade? Eu diria, se nós formos honestos, é preciso honestidade para isso, a nossa alma. Tão simples como isso. Se a alma aprova, é verdade. Se a alma sente que aquilo vai no sentido do amor, é verdade. Se a alma sente que aquelas frases fantásticas, que aqueles discursos fantásticos não vão no sentido da união e do amor, não é verdade. As coisas acabam por ser extremamente simples. Tudo o que é espiritual é simples. Leva muito tempo a chegar à percepção da simplicidade, isso é outra conversa. Bom, mas nós vimos de muito longe e vimos com muita memória muito pesada, é sobretudo por isso. Então, Júpiter não deve ter apenas opiniões, ou seja, dizer eu acho. Isso são ainda critérios psíquicos poluídos por cargas inconscientes de várias naturezas. Eu acho, porque já o meu pai me ensinava, porque a igreja disse, porque quando eu era pequenina fui não sei aonde e também achava, não sei quem. O eu acho não tem nenhum rigor ético nem jupiteriano. Eu acho é uma opinião. Nós devemos dizer eu sei. Lá está outra vez a frase, conheço a lei e sou livre. Ou seja, dizer eu sei é acreditar na ordem e é conhecer as leis. Se vocês estudarem ciência esotérica, ela explica-vos N leis que regem o mundo e o universo. Eu estou sempre a falar da lei do amor, porque para mim foi a lei fundamental que me fez entender a ordem. Mas há muito mais leis. A lei da atração, a lei da ressonância, a lei da sincronicidade, tanta lei universal. E quando a gente conhece as leis, a gente sabe porquê. Porque as leis não dizem que deve ser. As leis dizem é. E quando a gente começa a viver a lei, aquilo bate sempre certo e há uma altura em que a gente diz, pois é. E não são opiniões nossas. São identificações com a ordem e com a verdade. Júpiter é fogo em expansão, a qualidade do gesto e do impulso, força que imprime aos atos determinação para atingir os objetivos. Portanto, se eu acredito, eu expando, eu faço. Isso, atingir os objetivos, isso em que se acredita, obviamente, porque se luta, aí esta frase aqui é muito importante, e ao limite, isso porque se pode morrer. Ou seja, quando nós temos valores pelos quais aceitamos morrer, nós estamos totalmente identificados com uma verdade. Para nós é a verdade. E agora chegamos a uma situação também deve ser esclarecida, é assim, no passado as pessoas morriam por várias coisas que podem não ser a verdade completa. Eu morrer pela minha pátria contra o outro que morre para a pátria dele é um absurdo, não é? No entanto, eles morriam pela pátria. O que é que isto quer dizer? Que a verdade era relativa em termos de tempo histórico, mas era absoluta para quem a vivia, porque eles davam a sua vida por aquilo em que acreditavam. E aí há uma dimensão de absoluto. Embora o Júpiter ainda tivesse dissonante. Hoje em dia nós sabemos que não se deve matar ninguém, nem matar ninguém em nome de verdade nenhuma, porque isso já não é uma verdade.
Porque a humanidade, os que estão mais evoluídos, que infelizmente não é a maioria da humanidade, já sabem isso. Os que já perceberam que a lei do Moisés não se pode matar, é uma lei eterna e que vem de longe e que a humanidade nunca respeitou. Mas há quem comece a intuir isso agora, a perceber por vibração que isso é uma vibração lenta, pesada, destrutiva e que se vai, obviamente, virar contra nós, com tudo o que passa pela dualidade do mundo. Então, é bonito. Diz André Malraux, num livro que ele escreveu que chamava-se A Condição Humana, sobre a Guerra Civil de Espanha, esta frase impressionante, que a mim me impressionou muito: atinge-se a verdadeira condição humana quando o homem vive valores pelos quais aceita morrer. Já agora vou lembrar uma frase do Gandhi, que é também extraordinária, que uma vez disse na televisão e depois disse, bem, isto já ficou no éter. Ele diz: há muitas causas pelas quais eu aceito morrer. Não há nenhuma pela qual eu aceito matar. Obviamente que ele tinha um Júpiter muito forte, não é? E bem orientado. Quando se aceita morrer pela verdade, Júpiter atinge a razão maior de existir. Ou seja, quando se aceita morrer pela verdade, para a pessoa que aceita morrer, nada é mais importante que a verdade. Ou seja, a morte não tem importância. A verdade é maior. E, obviamente, quem transcende a morte a esse nível está na luz, não é? Aqui Júpiter é o fogo interior que anima o santo ou o herói. Este fogo interior é o fogo da fé maior que torna a intervenção criativa e permite transformar o real, imprimindo-lhe o ideal. Portanto, nós estamos aqui ainda numa destas imagens, é uma pessoa em meditação e é ali um cavaleiro a imprimir o ideal. Obviamente, através dos tais conceitos medievais que, do ponto de vista crístico, deixaram muito a desejar. Mas já lá vamos. Portanto, transformar o real imprimindo-lhe o ideal, isto é também uma função jupiteriana. O Júpiter é que expande uma verdade no coletivo, na sociedade, e imprime um ideal, imprime uma ideia, imprime um valor, imprime aquilo em que acredita na sociedade. Se as pessoas tivessem outros valores, acreditassem noutras coisas, o mundo era diferente. Porque o mundo é, quem diz o mundo diz a sociedade dos homens, é a consequência daquilo em que eles acreditam. Como hoje ninguém acredita praticamente em coisa nenhuma, a não ser na sobrevivência do seu ego, o mundo está assim. No entanto, se o ideal, isto é importante, for apenas a expressão de uma ideia, ideal vem de ideia, investida de carga emocional, temos o fanatismo. É ainda um ideal que gera separação. Ou seja, todo o ideal que está na origem das guerras e das lutas e das confrontações plutónicas entre os homens, obviamente que é um ideal equívoco, gera separação. E o que gera separação gera divisão, acrescenta divisão à divisão do mundo, acrescenta dor à dor do mundo, acrescenta solidão à solidão do mundo, ou à solidão das almas. Isto é óbvio. Não há quem possa contestar uma afirmação destas. Os ideais separatistas ativaram o fogo que animou todas as guerras da história. Isto é uma conclusão e é uma tomada de consciência que eu tomei já há um tempo, que é triste, obviamente, não é? Ou seja, houve pessoas fantásticas na história, mas o facto de ninguém pôr em causa a violência como forma de expressão
daqueles tais ideais. Obviamente que isto representa um tempo da humanidade muito básico, muito instintivo, muito ainda não evoluído. Quando a gente fala na Era de Aquário, fala de outro tempo, de um tempo em que os homens já não fazem isto, em que os ideais já não são estes, em que os ideais não vêm de uma ideia, mas da consciência atingida, de um determinado patamar de consciência, de um determinado patamar de experiência vivida, que nos ensina aquilo que o Cristo afirmou há 2000 anos, que só o amor tem poder de fazer entrar no reino dos céus. Ou seja, só o amor tem poder de salvar. Ou seja, só o amor tem poder de fazer sair da divisão do mundo. É ainda um fogo ilusório, fogo sem alma, portanto, aquele fogo dos ideais fanáticos, fogo de sobrevivência que não exprime a energia do coração, obviamente. Se o Cristo morreu para ensinar que só a energia do coração salva, obviamente que todo este fogo e as cruzadas e mais sabe Deus o que se passou nesta altura em nome do Cristo, obviamente que era uma perversão da sua doutrina. Júpiter, eu disse há bocadinho e repito, atinge a essência rigorosa da verdade, só atinge a essência rigorosa da verdade quando vibra no fogo do Sagitário. Atenção, quando eu digo que vibra no fogo do Sagitário, não é preciso ter o Júpiter em Sagitário. É preciso sim, eu diria ter a alma a vibrar no Sagitário, que é uma coisa diferente. É preciso sim chegar à fé à nossa maneira. Cada um de nós chega à fé de acordo com o seu Júpiter, de acordo com o seu nível de consciência, de acordo com as suas memórias, de acordo com a sua capacidade de autoconhecimento e de evolução. Não é preciso ter lá o Júpiter para vibrar no fogo da fé e do amor, para vibrar na consciência da verdade. Agora, é preciso vibrar no fogo do Sagitário para atingir a verdade, isso com certeza, porque é o fogo que vem depois do Escorpião. E tudo o que vem até ao Escorpião está poluído pelo ego e pela ilusão de poder do ego. Porque só em Escorpião se atinge o máximo dessa ilusão. Portanto, abaixo do Escorpião, tudo vive na ilusão do ego e do poder do ego. Ali no Escorpião é que se dá a mutação, que se dá a tal passagem da porta oculta, é que se dá a tomada de consciência da ilusão desse poder, é que se dá a aceitação da nossa impotência perante o nosso desejo e perante uma vida que nos impõe algo que não é o nosso desejo. Portanto, tudo isso se passa no signo de Escorpião. E depois disso, partindo do princípio que nós aceitamos essa transformação e essa rendição a um poder maior que não é o nosso e que é divino e que é transcendente, aí é que nós podemos vibrar no fogo do Sagitário, que é o fogo da verdade. Júpiter vibra no fogo do Sagitário quando a personalidade se rende ao chamamento da alma e finalmente reconhece a lei universal do amor. Me parece que é um must, não é? Como se costuma dizer. A seta do Sagitário procura orientação. Eu costumo dizer que orientar é virar para o Oriente. Porquê? Porque do Oriente vêm as grandes tradições, todas as grandes tradições que sempre ensinaram os homens. Há quem lhe chama a via do céu. O céu baixou a humanidade no Oriente, mas é o Ocidente que vai retornar ao céu. Ou seja, a consciência de uma nova era de seres individualizados é o Ocidente que a vai poder criar. Através, obviamente, de toda a sabedoria do Oriente, que ela tem que vir integrar e atualizar. Quem diz Oriente, eu falo ainda, obviamente, no cristianismo, que é a última grande resposta à verdade, que é o Médio Oriente, enfim, é ali intermédio, mas também vem do Oriente de algum modo. E agora, o Ocidente ele tem que recriar tudo isso como individualmente. Ou seja, cada um à sua maneira. Isso é a grande novidade da nova era. Cada um, através do seu processo
individual. Cada um através da experiência do seu dia-a-dia. Então ele irá chegar às respostas jupiterianas verdadeiras pela análise e a denúncia dos seus equívocos, e quando lá chegar, isso é que é fascinante e misterioso ao mesmo tempo, ele vai perceber que as respostas são todas iguais. Só que ele teve que subir a escada da vida pelos seus próprios pés e pelos seus próprios degraus. Onde é que se encontram esses degraus? No nosso sistema de nascimento. É a nossa escada, não há outra, não podemos fugir. São os timings das nossas quadraturas, são os timings das nossas oposições, são os tempos das crises que nos vão permitir subir mais um degrau. Então, orientar é virar para o Oriente. Mas eu diria que criar um mundo novo é assumir uma sociedade planetária. Eu penso que irá nascer de uma mente evoluída e de seres individualizados, que em princípio, eu não estou a afirmar, obviamente há com certeza no Oriente de seres individualizados, mas em princípio, a nível mais global, serão os homens do Ocidente. Porquê? Já passaram pelas revoluções francesas, já passaram pelas ilusões das liberdades com perversão também de violência, porque passaram por processos de rejeição do divino para se encontrarem completamente sós. Eles fizeram todo um percurso que lhes permite agora estar maduros para se religarem ao céu individualmente, sem estarem sujeitos a dogmas rígidos, sem estarem sujeitos a instituições religiosas. E é o homem do Ocidente, o primeiro homem que verbalizou essa palavra processo de individuação foi o Jung, e foi um ocidental. O processo de individuação é o processo que cada um de nós tem que fazer para encontrar em si as respostas eternas. Ou seja, para despertar o seu Júpiter para a intuição que o irá levar à percepção que a verdade é só uma. Todos vivem-na, em níveis diferentes de consciência e cada um à sua maneira. E agora temos aqui este senhor que eu gosto muito, que é o Lao Tse, o Lao Tzu. A verdade é absoluta, exprime-se através de leis eternas e universais. Isto é importante perceber. A verdade é absoluta, mas ela é captada pelos homens de uma maneira relativa. Porque eles recebem a verdade como forem capazes. Cada um recebe a verdade à sua maneira. Portanto, isso torna a verdade relativa, mas não deixa de ser absoluta. O que é relativo é a forma como os homens a apreendem. Consoante as épocas, consoante as civilizações, consoante o tempo histórico. Portanto, esta coisa de dizer que tudo é relativo é verdadeiramente um grande equívoco. Então, no entanto, a forma como ao longo dos tempos as sociedades captam a verdade é relativa. Esta é importante. A verdade é mais ou menos pervertida ou expandida consoante o nível vibratório dos homens que vivem nesse tempo histórico. Espero que vocês percebam estas duas imagens e esta frase. Na realidade, as pessoas captam a verdade de muitas maneiras, mas todas têm que chegar a Roma, não é como aos caminhos. Chegar a Roma é chegar à verdade única, eterna e absoluta. São muitos os caminhos para lá se chegar. E muitas têm mais erros e outras têm menos erros e umas são mais próximas. É interessante que o Etienne Guillet, que é um senhor francês biólogo que trabalhou muito com o pêndulo, ele era radiestesista, ele fez uma coisa que eu acho genial. Ele, com o pêndulo, ele estudou o nível vibratório das várias tradições. E como é que ele fez isso? Ele analisou a vibração do nome de Deus em várias tradições e fez uma hierarquia do nível vibratório das tradições segundo a vibração do nome de Deus em cada uma delas. Eu acho isto genial. Ou seja, quais são as tradições mais evoluídas, quais são as menos evoluídas, consoante vibrava o nome de Deus lá através do pêndulo.
E aí percebe-se o que são as tradições, percebe-se o que é a verdade e não se faz confusão entre uma coisa e outra. As tradições vêm da forma como os homens captam a verdade, mas essa verdade está lá, desde sempre. A pedir para os homens subirem a sua frequência para a poderem captar cada vez mais e cada vez melhor. A Era do Aquário será um tempo em que os homens irão finalmente cristalizar o crístico, no sentido de trazer a verdade da lei do amor para a matéria e para a sociedade e para o mundo. Isso vai acontecer quando? Não sei. Mas obviamente que vai acontecer, porque esse é o projeto para a humanidade, esse é o projeto para a evolução do planeta. Não é esta negrura, esta dor e esta ilusão e este respeito pela vida que se sente hoje em dia em todo lado. Claro que não é. A atualização da verdade na sociedade dos homens depende do nível evolutivo dos homens que criam essa sociedade. Isto é muito importante porque vocês pensam que é a nossa responsabilidade. Para nós atualizarmos a verdade no mundo, nós temos que subir a nossa vibração e temos que ir aprender. As tradições ensinam-se. A gente não as inventa. Para mim foi uma coisa muito importante que eu percebi que a verdade não se inventa. Nós temos que lá ir buscar as tradições e tudo o que elas ensinaram e depois vamos recriar isso à nossa maneira. Não vamos copiar as tradições, não vamos usá-las exatamente como eles as usavam, porque o tempo é outro e nós somos outros. E, entretanto, passou muita água debaixo das pontes. Agora, a verdade que lá está e que eles ensinam, nós vamos apreendê-la e vamos atualizá-la e temos essa responsabilidade para quê? Para exatamente poder passar à sociedade novos valores. E uma nova visão do mundo num tempo tão caótico e tão perdido e tão desorientado como este em que nós nos encontramos. Júpiter, no nosso tema de nascimento, quando afinado, tem o poder de nos inspirar para que possamos atualizar a verdade na sociedade em que nascemos. Júpiter atualiza a verdade na sociedade dos homens para não sermos vítimas dos seus mitos coletivos que compensam o seu vazio espiritual. Penso que aqui não há comentários a fazer. Esta é a nossa contribuição jupiteriana, o nosso serviço social. Portanto, qual é o nosso serviço social? Trazer luz ao mundo. O que é trazer luz ao mundo é trazer verdade ao mundo. Como é que a gente traz verdade ao mundo? Trabalhando o nosso Júpiter, trabalhando os nossos valores, procurando a verdade. Há aquela frase que diz que quem procura a verdade há sempre um momento em que ela vem ter consigo. Quem for fiel à verdade. Agora, ser fiel à verdade implica pagar o preço da verdade. A verdade pode ser incómoda. Os gregos diziam que o Júpiter, que o Zeus, que era Júpiter na Grécia, quando ele baixava aos mortais, quando baixava o povoado aos mortais, ele punha uma capa. Para quê? Para não queimar os mortais com a luz da verdade. Portanto, a verdade pode queimar se não for recebida, se não for bem recebida. E nós temos que saber que há um preço a pagar por essa verdade e que também não é para impor plutonicamente, de uma forma obsessiva a ninguém. A verdade não tem, se foi algo que eu aprendi nesta vida. E penso que eu não sabia na outra. A verdade não tem que ser imposta. O que é que isto quer dizer? Nós não temos que convencer ninguém daquilo em que acreditamos. É assim como se nós estivéssemos a querer defender Deus. Deus não se defende, é ridículo defender Deus, que coisa absurda. Nós não temos que impor verdade nenhuma. Nós temos é que atingir um nível vibratório em que a onda que nós emanamos harmoniza à nossa volta. E aí os outros percebem porque apanham com a vibração, ou com a estrutura, ou com a realidade que nós criamos. Como diz o Cristo, a árvore vê-se pelos seus frutos. E se nós criamos uma realidade harmoniosa, não precisamos de convencer ninguém, porque quem vibra naquela onda vem ter connosco.
Vocês estão todos aqui por ressonância vibratória. Portanto, não é preciso convencer, não é preciso chamar, não é preciso impor nada. É preciso ser e procurar a verdade até um dia acreditar. E quando se acredita, o Júpiter irradia uma potência, como diz o Cristo, que move montanhas. A fé move montanhas, ele diz, eu acredito que sim. Claro que é simbólico mover montanha. O serviço social jupiteriano sobre a Terra, fé em expansão, exprime intuição, conhecimento, fidelidade à ordem de Deus e às suas leis. Eu diria que o serviço social jupiteriano, nós podemos identificá-lo com aquilo que o mestre Valcool chama os aspirantes e os discípulos, aqueles que querem servir o plano e que querem dedicar a sua vida e a sua energia a melhorar um pouco este planeta, esta Terra, este mundo. Um pouco. Eu digo um pouco porque cada um melhora aquilo que pode. E a mais não é obrigado, como diz o povo. Agora, querer melhorar é já ter boa vontade. E os homens de boa vontade, diz o mestre Valcool, e as mulheres de boa vontade, são esses que sustêm a luz no planeta. E são esses que permitem que o planeta não se afunde. Boa vontade é querer o bem e o bom. É querer a verdade, por outras palavras também. Júpiter é a potência ética que anima a intenção justa de qualquer ação. E agora, para acabar, porque para a semana vamos falar de Júpiter, mas para a semana vou-vos falar de Júpiter nos signos. Vou-vos falar de Júpiter a ascender através do zodíaco e depois um pouco em cada signo como é que ele se manifesta. Portanto, para acabar a aula de hoje, que é uma aula mais geral sobre Júpiter, e que eu procurei que desse o essencial daquilo que eu sinto que é o fogo e a vibração jupiteriana, eu vou ler-vos esta frase. Há um brilho na ética. Isto é uma espécie de poema que me veio uma vez e é engraçado porque eu escrevi isto veio-me assim, e quando eu disse a ética é doirada, e eu não sabia que o segundo raio da criação, que a ciência esotérica ensina, que o raio do amor, sabedoria, é dourado. E veio-me assim uma espécie de evidência que a ética era dourada. Há um brilho na ética, a ética é doirada. Há nela um rigor, uma dureza, uma transparência, uma implacabilidade. A ética é sagrada. O seu poder é unitário. Por isso, a essência da lei é rigorosa e absoluta. Obrigada.